Jesus estava indo à casa de Jairo para curar a única filha de Jairo de 12 anos de idade que estava muito doente, mas o milagre foi maior, a ressurreição da filha de Jairo. Bíblia Evangelho de Marcos capítulo 5 versículo 21 em diante, Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: "Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, que urá para que ela viva." Jesus foi com ele, e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: "Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre?" Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: "Não tenha medo, apenas creia." Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: "Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo." A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: "Talita cumi", que quer dizer: "Menina, levante-se." A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Esse mesmo relato bíblico é encontrado nos Evangelhos de Mateus capítulo 9 versículos 18 ao 26, em Lucas capítulo 8 versículos 40 ao 56. Depois de libertar o homem com a legião de demônios em Gadara, o Gadareno, o Senhor Jesus passa para o outro lado, o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, onde havia uma grande multidão que estava esperando por Jesus, foram receber Jesus. Onde Jesus estava atraía grandes multidões. Galileia originalmente essa região fazia parte das terras distribuídas entre as 12 tribos de Israel, mas alguns habitantes continuaram na região mesmo depois de possuírem a terra, pois não expulsaram. Logo, os judeus daquela região viviam cercados por gentios. O rei Salomão doou cidades daquela região a Hirão, de Tiro. Isso demonstra a mistura que havia na população da Galileia, entre israelitas e não israelitas. Após os avanços da invasão dos assírios, a população da região da Galileia se tornou predominantemente habitada por povos de outras nações, os gentios. Mateus capítulo 4 versículos do 14 ao 17, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: "Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz." Jairo era um homem importante, influente, era um judeu, um líder, tinha uma única filha, com 12 anos de idade, que estava muito doente. Dias terríveis, de medo, angústia, tristeza e incerteza para aquela família. Jairo foi ao encontro de Jesus, em meio à multidão. Jairo conseguiu romper a multidão. Jairo precisava romper com barreiras internas e externas que te impedem de se aproximar de Jesus. Jairo rompe com a própria autossuficiência e depende de Jesus. Jairo era um dos líderes da sinagoga local. Sinagoga onde os judeus se reúnem para orar e se dedicar à leitura e exposição das Escrituras, era um fariseu, conhecedor da lei. Os fariseus faziam oposição a Jesus, perseguiam Jesus. Mesmo sendo um fariseu, Jairo foi ao encontro de Jesus. Situação desesperadora levou a buscar por Jesus. Reconheceu que Jesus tinha poder para que sua filha fosse curada. Jesus era sua última esperança. Ao chegar diante de Jesus, Jairo lançou-se aos pés de Jesus, prostrando e adorando, e lhe pediu que Jesus curasse sua filha que tinha 12 anos de idade e estava moribunda, quase morrendo, antes que fosse tarde demais. Jesus foi com Jairo para sua casa onde a menina estava. Enquanto andavam, a multidão acompanha Jesus e comprimia de todos os lados. Durante a narrativa sobre a filha de Jairo, em que o tempo não estava a favor,
A situação era urgente e foi brevemente interrompida, parada, pois enquanto ia ao encontro da filha de Jairo, existiam obstáculos no caminho, uma grande multidão que dificultava a caminhada e parou por causa de uma mulher que decidiu enfrentar e ultrapassar o impedimento. O bloqueio da multidão, venceu a multidão, e tocou em Jesus, que sentiu o toque diferente, uma mulher doente, enferma, que sofria por 12 anos, com um fluxo de sangue, uma hemorragia, já ido a vários médicos e gastado tudo o que tinha, não foi curada, não melhorava, pelo contrário piorava, e foi maravilhosamente curada ao tocar no Senhor Jesus, que confirma a cura. Porque Jesus perguntou quem havia tocado nele. Se Jesus já sabia quem havia o tocado, perguntou para a mulher confessasse e assim, Jesus, assumisse a culpa. Jesus se tornou culpado no momento que teve consciência. A mulher confessou e Jesus assumiu a culpa dela. Jesus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus estava cumprindo a lei de Moisés, Velho Testamento, Antiga Aliança, livro de Levítico. Levítico capítulo 5 versículos 13 e 5. Se alguém tocar em impureza humana, em qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, será culpado quando souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará o pecado que cometeu. Já imaginou a agonia que Jairo deve ter ficado quando Jesus parou para ajudar a mulher do fluxo de sangue? Mas Jairo pode presenciar o milagre da mulher do fluxo de sangue e se admirar, aumentar a sua fé para continuar a caminhar. Na nossa caminha, Jesus nos ajudando a continuar. Quanto mais Jesus demorava, parecia que a solução do seu problema fica mais difícil, ou até impossível. Ele sabia que sua filha não tinha muito tempo, e esperava chegar antes que o pior acontecesse. A filha de Jairo tinha apenas 12 anos de idade, e a mulher do fluxo de sangue vinha sofrendo com sua hemorragia por longos 12 anos. Algumas particularidades que existia entre as duas era 12 anos, e as doenças, cada uma com uma doença diferente, mas as duas estavam doentes, determinaria o fim, a morte. Nenhuma das duas queria morrer. A menina tinha vivido pouco, pois era uma jovem de 12 anos de idade, a mulher do fluxo de sangue era muito tempo convivendo com a doença, 12 anos de uma longa doença. A doença da mulher da hemorragia se manifestou quando a menina nasceu. Na casa de Jairo foram 12 anos de alegria e felicidade por causa daquela criança querida, mas agora a tristeza pela doença, por outro lado da mulher foram 12 anos de tristeza, dor, agonia. As duas estavam com doenças distintas, mas ambas levavam à morte. As duas estavam precisando de uma cura, de um milagre. As duas estavam morrendo. A mulher do fluxo de sangue foi curada, a menina morreu, mas foi ressuscitada. Jesus salva as duas. Jesus tem poder sobre a vida e a morte, Jesus venceu a morte. Nossos pecados nos adoeceram tanto no físico como a alma, nos levaram à morte, mas Jesus nos ressuscita da morte espiritual. Tanto para Jairo como para a mulher do fluxo de sangue tinham obstáculos, barreiras para romper, dificuldades para chegarem a Jesus. Jairo, por ser chefe da sinagoga, fariseu, precisava enfrentar a crítica dos outros fariseus, a sua autossuficiência, a multidão, e qualquer outro obstáculo que surgisse no caminho, e a mulher do fluxo de sangue debilitada, a fraqueza, o constrangimento, a multidão, a lei israelita, e o que mais surgisse. Pela lei de Moisés dada à nação de Israel, a mulher do fluxo de sangue era considerada imunda, apesar da mulher do fluxo de sangue não estar em Israel, mas Jesus era judeu, israelita. Galiléia era a terra dos gentios, uma terra com povos israelitas e não israelitas, uma mistura de povos. Por isso tinha sinagoga em terra de gentios. Eles não seguiam a lei de Israel. Ninguém falou que a mulher do fluxo de sangue era imunda, ninguém apontou ela como imunda. Não relata que ela se cobriu, disfarçou. Estavam em terra de gentios, não obedeciam à lei de Deus. A população da Galiléia era formada por gentios e judeus, predominantemente gentílica, culturas pagãs. Jesus era de Israel, pela lei de Israel não poderia tocar em Jesus para não torná-lo imundo, mas Jesus faz limpar, ninguém tornar Jesus imundo, ele que torna os outros limpos. Levítico capítulo 15 versículos 25 ao 28, secreções corporais. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas ficará cerimonialmente impuro.
Terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. E qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. A Bíblia das Leis Sanitárias e de Higiene colocava algumas restrições para evitar que adoecessem e espalhassem doenças, podia contaminar águas, alimentos e pessoas, evitando muitas doenças. Em uma época em que a ciência era pouco evoluída, contaminação através de contato com secreções, sangue contaminado com os olhos, nariz, boca, pele com ferimentos em contato com sangue contaminado. No caminho enquanto a mulher recebia o seu milagre as coisas ficavam mais difíceis, insuportáveis para Jairo. Enquanto a mulher do fluxo de sangue recebia boas notícias de Jesus da sua cura, a mulher que tinha sofrido por 12 longos anos de hemorragia, os mensageiros da casa de Jairo traziam as más notícias que a menina de apenas 12 anos de idade havia morrido, não tinha mais o que fazer por ela. Marcos capítulo 5 versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Um pai aflito, desesperado, e o seu maior temor acabará de acontecer. A sua única filha, doente, que faleceu muito nova. Enquanto a filha de Jairo estava muito doente, mas viva, ainda havia esperança. Mas com a morte, humanamente não tinha mais o que fazer. É aquele momento da vida que nenhum de nós quer passar. Mas Jesus disse: não temas, crê somente. Lucas capítulo 8 versículo 42. Porque sua única filha, de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Jesus, porém, e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Será que Jesus ainda poderia ajudá-la? Independentemente de nossa situação, das circunstâncias, Jesus pode. Quem dá a última palavra é Deus. As circunstâncias não podem invalidar a palavra dada por Deus. Só Ele pode dizer se é o fim ou não. A sentença do céu anula a sentença da terra. Em um mau momento da vida, não sair da sua posição de fé por causa do desespero. Antes já havia dito que iria com Jairo para curá-la. Já tinha liberado a sua palavra. Continuou incentivando. Jesus novamente liberou a palavra dizendo: não tenha medo, apenas creia, agora para ressuscitá-la. Encoraja a prosseguir. Se Jesus não falasse nada, Jairo poderia ter desanimado. Às vezes escutamos por muito tempo a mesma coisa, a mesma promessa, a mesma palavra, mesmo que ainda não tenha concretizado, é Deus encorajando para não desistirmos da promessa, irá se cumprir, nos ajuda com sua presença, fortalecendo, animando, encorajando, guiando através da palavra, enquanto estamos buscando a presença, esperando que sua palavra se cumpra. Entre a palavra e o milagre, ou seja, a espera, pode ocorrer muitos fatos que venham abater nossa fé. Mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário, se as pessoas dizem que não tem mais jeito, se a multidão ri, mas quando a palavra vem de Deus, a palavra liberada se cumpre. Não importa a gravidade, o impossível, Ele pode fazer, pode mudar o cenário, a situação, o diagnóstico, nada é impossível para Deus. Onde se pensava que não tinha mais saída, solução à esperança, chega Jesus que é a saída, a solução, a esperança. Quando o poder de Jesus é manifestado, a cura, ressurreição, a conversão, a proclamação do Evangelho, a libertação, transformação, a salvação. Então eles continuam. Jesus acompanha Jairo até a sua casa. Jesus está atravessando barreiras, obstáculos, oposição, distância, doença, morte, indo ao encontro da menina. Quando Jesus, Jairo e a multidão chegaram à casa de Jairo, já havia muitas pessoas reunidas para o velório. Encontraram um alvoroço. A imprópria demonstração levou Cristo a perguntar: por que estão fazendo alvoroço? Por que vocês estão fazendo tão grande gritaria? Para demonstrar, parecer que não tinha mais jeito, que tudo tinha acabado, propagando a derrota. O inimigo espiritual gosta de mostrar que não tem mais jeito, que fique parecendo que não tem mais jeito, cria cenários de derrota, de tristeza, destruição, de impossibilidades, que está tudo acabado, que não vai acontecer. Que não pode ser liberto, ser salvo, ser restaurado, transformado, reviver, não adiante ter esperança. Assim como muitas pessoas desejam o fim, fazem o papel do inimigo espiritual, desejam ver, presenciar a derrota, o fracasso, a vergonha, a tristeza, a humilhação, o desespero, a infelicidade, o fim,
torcem para que o pior aconteça. Uma multidão desejando o mal, gostando de ver a dor, a tristeza, o fim, zombando, rindo, humilhando. Os judeus tinham costume, quando a família podia pagar, de contratar músicos e mulheres, pranteadoras profissionais, carpideiras, pessoas que eram contratadas para chorar, lamentar e lamuriar nos velórios, nos funerais do morto, o qual não tem nenhum grau de parentesco ou amizade, quem nunca conheceu. Especialistas em representar, encenar situações. Esperava-se que através da simulação de angústia e dor manifestadas por estas mulheres, o participante lutuoso fosse contagiado pela tristeza e aflição. Jeremias capítulo 9 versículos do 17 ao 22, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem, chamem as pranteadoras profissionais, carpideiras, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião, como estamos arruinados. Como é grande a nossa humilhação, deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor, abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se, ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças, os rapazes. Diga, assim declara o Senhor, cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Foi porque afastaram, abandonaram a Deus, não queriam ouvir orientação de Deus, não obedeceram. Em vez disso, seguiram a dureza de seus próprios corações. Um povo duro e obstinado em seus erros, que não cria no que ouvia, o destino que lhes aguardava. Deus puniria os acontecimentos anunciados pelos 70 anos de exílio na Babilônia, destruição de Jerusalém. O povo estava indiferente, morto espiritualmente. Devido à quantidade de mortos, seria necessário treinar mais carpideiras, ensinar o ofício. Eram incapazes de ter arrependimentos sinceros. Voltando para Jairo e sua única filha. Mateus capítulo 9 versículos 23 e 24. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas, e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Lucas capítulo 8 versículo 52. Quando o Senhor disse que a menina dormia, todos começaram a rir dele. Ilustra a morte como sendo um estado de sono, pois pode ser acordado no sono e na morte voltar à vida, ser ressuscitado. Entramos figurativamente em um estado de sono. Os mortos estão inconscientes. Morte espiritual, estão dormindo espiritualmente, insensíveis a Deus. Daniel capítulo 12 versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Fizeram de tudo para impedir o milagre, disseram que estava tudo acabado, que não tinha mais jeito, propagaram a derrota, a morte. Quando viram a derrota, o choro, a morte, escandalizaram, riram e zombaram, não queriam ver o milagre, era uma multidão muito grande que não queria que o milagre acontecesse. Mesmo Jesus já tendo feito vários milagres. Essa não foi a primeira pessoa que Jesus havia ressuscitado um ser humano dentre os mortos. A primeira foi o único filho da viúva da cidade de Naim. Também só tinha um único filho. Salmo 3 versos 6 e 7. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. São tantas vozes ecoando ao mesmo tempo na multidão, mas a voz de Jesus que tem que ser ouvida. Jesus é o alvo, é o foco. O Senhor mandou a multidão sair. A multidão não queria o milagre. Na multidão tem pessoas críticas, que só o buscavam pelos seus milagres, que não tinham qualquer compromisso com o reino de Deus. Para poucas testemunhas. Quem seguia Jesus de verdade, os discípulos, e para quem seria realizado o milagre, Jesus chamou Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Ficaram só quem queria ver o milagre, o nome de Deus ser exaltado. Quem queria ver a morte, não presenciou o milagre, não merecia ver o milagre, só ficaram sabendo depois. Imediatamente a menina levantou e começou a andar. Isso os deixou espantados, admirados, e o nome de Deus foi glorificado. Jesus agiu mesmo na morte da filha de Jairo, mesmo em meio à oposição, à zombaria, à incredulidade, a morte se transformou em vida. O choro se transformou em alegria. Nessa sequência de milagres, Jesus demonstrou seu poder sobre os demônios, sobre as doenças e sobre a morte. Jesus é a esperança para todas as situações. Ele mostrou isso ao homem que não podia ser liberto, o gadareno,
que estava dominado por espíritos imundos, à mulher que não podia ser curada, e ao pai a quem foi dito que não tinha mais jeito. Essa ressurreição não era permanente, ainda permanecia mortal, porque o fim de todo homem é a morte, a não ser que o Senhor volte, antes, portanto, depois morreria novamente. Mas Jesus veio trazer a vida eterna, a ressurreição da morte espiritual e física. A ressurreição de Jesus não era como outras que aconteceram antes e depois dele. Todas as outras pessoas na Bíblia, e fora dela, que foram ressuscitadas não são imortais, morreram de novamente. Jesus, entretanto, está vivo e vive para sempre. Desobediência do homem que gerou a sentença condenação à morte. Para o homem não tinha mais esperança, já tinha sido sentenciado à morte, assim como para aquele pai não tinha mais esperança. Jesus nos deu esperança. Onde se pensava que não tinha mais saída, solução à esperança, chega Jesus com a saída, a solução, a esperança. Jesus, o Filho único de Deus, deu a sua vida para a salvação de muitos. Restitui a vida através da sua morte e ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 20 ao 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. João capítulo 11 versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Tanto que morreu em Cristo, seguindo a Jesus, quanto aquele que passar a seguir a Jesus que estava morto espiritualmente, ganha a salvação, a vida eterna, e o que está vivo e segue a Jesus ganha a vida eterna. Porque é necessário que a corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 51 ao 54. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos mudados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos mudados. Pois é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Mas quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glórias a Deus! Aleluias!